intermediação, né, para o pessoal leigo entender. É o uso de plantas para retirar metais ou alguma substância química que esteja no solo. Então, a planta naturalmente ela tem esse poder, né, de retirar esses metais. Só que algumas plantas retiram mais do que outras, né? Apesar que os metais é uma fonte de nutriente dela. Isso normalmente qualquer planta faz. Mas o que diferencia uma planta fitointermediária de outra é a sua capacidade de absorção. Né? No caso da Alocasia mycorrhiza, ela absorveu muito bem o chumbo. Então, por isso que ela se destacou, né, com relação às outras. Professor, mostra pra gente como é que funciona o mecanismo dessa planta para ela fazer a absorção dos metais pesados. Tá ok, Samir. Então vamos retirar essa planta aqui? Vamos puxá-la. Vamos observar, né, o acúmulo dos metais que estão aqui, provavelmente matéria orgânica, né, essa parte escura aqui, e os metais. Então a planta ela começa a absorção dos metais pela raiz. Tá? Então você está vendo que essa planta tem bastante raiz, isso é um dos fatores interessantes para o critério do uso dessa planta. Né? E aqui você observa que tem uma batata também. Então a planta vai absorvendo os metais pelas raízes, se concentra aqui nessa batata e ao longo do tempo ela vai percorrendo, fazendo esse caminho aqui, ó, vai subindo e até chegar nas folhas. Ou seja, ela não absorve só na raiz, mas sim na planta toda, né? Na planta toda. Né? Essa é uma característica dessa planta. Né? Tem plantas que só fica na raiz, tem planta que só fica no caule, e tem plantas que, no caso dessa aqui, tanto na raiz como na batata, né? que ela tem uma batata, e também na parte superior, né? E nas folhas. Então ela absorveu praticamente por completo esse metal em toda a parte dessa planta. Sim. Isso é vamos dizer assim, uma característica muito importante para a planta. Né? E para nós, né, que estamos estudando essas plantas, né, fitointermediadoras. Nós podemos observar algumas plantas aqui nesse local, mas tem alguma que ela não consegue absorver e sobreviver nesse local? Com certeza, Ami. Ela sofre muito. A maioria das plantas que estão aqui estão sofrendo. Mas as folhas, elas aparentam uma mudança genética, né, e a coloração dela. Né? Então vou lhe mostrar aqui um exemplo, né, de uma planta que não resiste, não está resistindo. Né, Tem essa. Isso. Tá? Olha, se você observar aqui a folha dela, tá? Ela está toda enferrujada, né, dá essa aparência enferrujada, né? Ela está sobrevivendo, né, mas ela provavelmente ela modificou o seu DNA, modificou a sua forma de sobreviver no ambiente, tentando se adaptar a um ambiente hostil, né, no caso, contaminado. Qual é o resultado dessa pesquisa? Bem, Samir, o resultado foi bem interessante. Né? Como eu te falei, a princípio a gente saiu aqui em Manaus, né, procurando alguns locais que tinham potencial de contaminação, né, porque nosso grupo, né, vem estudando há bastante tempo alguns locais aqui em Manaus e já constatamos, né, que lá existe concentração de metais. E a partir daí fomos observar as plantas. Né? Quais são as plantas que lá elas resistem a esses locais. Né? Então chegamos na mycorrhiza, tá? A Alocasia mycorrhiza. E a partir daí começamos a analisar a concentração desses metais que continha essa planta. E por incrível que pareça, né, o chumbo, né, novamente falando do chumbo, foi um dos metais, ou o metal, que mais foi absorvido por essa planta. Né, vamos dizer assim. Né? Por que a Alocasia mycorrhiza é uma planta que destacou das demais? Por ela absorver bem o chumbo. Né? Então, tem plantas, a maioria das plantas ela pode absorver outros metais, como cobre, crômio, então ela tem plantas que não absorve o chumbo. Então a Alocasia mycorrhiza foi a que absorveu melhor o chumbo.